E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Geometria Espacial. Essa é a sexta aula e aqui encerraremos os conceitos de poliedros. Vamos falar sobre o último tipo de poliedro, a pirâmide. Já falamos, nas duas aulas passadas sobre o prisma. Agora nessa aula vamos falar sobre a pirâmide. Desde já, se você não for inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, como também curta, comenta, compartilha. Desde já a gente agradece bastante. Eu sou o professor Alderi Júnior e sejam muito bem-vindos ao nosso canal Matemática Integral. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. A pirâmide ela é formada pelos seguintes elementos. Nós teremos um ponto que nós vamos chamar de vértice, tá? A altura dessa pirâmide, assim como o prisma, é a distância de um plano ao outro. Tanto o plano que contém a base da pirâmide, quanto o plano que contém o vértice da pirâmide. Esse polígono aqui, que está no plano inferior, nós chamamos de base. É a base da pirâmide. Diferente do prisma, a pirâmide só tem uma base. No prisma, nós temos duas bases, Na pirâmide, apenas uma. Chamaremos, essas arestas aqui, assim como no prisma, de arestas laterais. Essas aqui são as arestas da base. E essas aqui são as nossas faces. Aqui está a planificação dessa pirâmide em questão. Nesse caso, a nossa pirâmide ela tem a base quadrangular, mas podemos ter uma pirâmide de base triangular e por aí vai. Nesse caso, a planificação dessa pirâmide aqui, que a gente trouxe como exemplo, é justamente esse modelo. E, trazendo um exemplo do cotidiano, é impossível falar de pirâmides e não lembrar das pirâmides do Egito, as 3 pirâmides do Egito. Essas pirâmides do Egito têm exatamente o mesmo formato que essa aqui do nosso exemplo. Elas têm faces triangulares, e a base é um quadrilátero, assim como esse exemplo. Nas pirâmides, como a gente disse, V a gente chama de vértice da pirâmide e a base é um polígono. Esse polígono A1, A2, A3, A4 é a base da pirâmide, que nesse caso específico é um quadrilátero. Mas repito, pode ser um triângulo, pode ser um pentágono e por aí vai. Vamos ver uma pirâmide no GeoGebra, para a gente poder mexer, visualizar a pirâmide em diversos ângulos. Ó pessoal, aqui está a nossa pirâmide. Um vértice V e uma base que está em azul, que também é um quadrilátero. Vamos mexer nela aqui, Aqui a vista inferior dela, a vista superior dela, tá? A vista lateral. Bacana, Então essa aqui, pessoal, é a nossa pirâmide. Vamos falar agora sobre a classificação das nossas pirâmides. As pirâmides, assim como os prismas, são classificados de acordo com o polígono da base. Repito, o prisma tinha 2 polígonos da base. A pirâmide tem apenas um. Aqui nós trazemos alguns exemplos de pirâmides. Nesse primeiro caso, nós temos uma pirâmide onde sua base é um triângulo. Nós chamamos essa pirâmide de pirâmide triangular. Aqui nós temos uma pirâmide, que é a do exemplo anterior, onde sua base é um quadrilátero. Então, nós chamamos essa pirâmide de pirâmide quadrangular. Aqui nós temos uma pirâmide onde sua base é um pentágono. Nós chamamos de pirâmide pentagonal. E aqui nós temos uma pirâmide onde a sua base é um hexágono. Nós chamamos de pirâmide hexagonal. Vamos falar agora sobre pirâmide regular. A pirâmide regular é aquela onde a sua base é um polígono regular e as arestas laterais são congruentes entre si. Ou seja, a base de uma pirâmide regular é um polígono regular. Nesse caso, nós temos uma pirâmide quadrangular. Então, esse quadrilátero, que é um quadrilátero regular, ou seja, um quadrado. Então, quando informar que uma pirâmide é regular, quer dizer que a sua base é regular. Ou seja, você pode ter um quadrado, um triângulo equilátero, tá? Essas figuras regulares que
que nós já aprendemos no curso anterior de geometria plana. Além disso, as arestas, como informa na definição, as arestas de uma pirâmide regular todas são congruentes entre si, ou seja, tem a mesma medida. Uma pirâmide regular, ela tem as seguintes características: a projeção do vértice sobre o plano da base é o centro da base. Então aqui nós temos o vértice e nós, já vimos projeções aqui no nosso curso de geometria espacial. A projeção de um ponto é um ponto também, que é levado por uma perpendicular. A projeção desse vértice V na nossa base da nossa pirâmide será o ponto médio do polígono que está aqui embaixo. Nesse caso nós chamamos esse ponto de V'. O segmento que leva o vértice até o ponto da sua projeção na base, essa distância a gente vai chamar de altura. As faces laterais são triângulos isósceles congruentes. Então, todas essas faces são triângulos e esses triângulos são triângulos isósceles, ou seja, essa medida é igual a essa. A gente sabe que sim, porque na definição as arestas laterais são congruentes, ou seja, iguais. E o triângulo isósceles tem esses dois lados iguais. E também todos esses triângulos aqui são congruentes. Nesse caso nós temos 4 triângulos, as 4 faces laterais. Esses 4 triângulos são isósceles e além de isósceles eles são congruentes entre si. A apótema da pirâmide é a altura de uma face lateral relativa à aresta da base. Então a apótema que a gente vai chamar é a altura da face lateral de uma pirâmide. Nesse caso aqui eu chamei de G. É a apótema lateral. Na pirâmide regular, H é a medida da altura da pirâmide, H aqui é a distância entre os dois planos. Lembra disso, o plano que tem a base e o plano que tem o vértice. Que nesse caso é a projeção do nosso vértice, Isso aqui é a nossa altura. G é a medida do apótema lateral. M é a medida do apótema da base, aqui está M. Então, pessoal, nós podemos perceber que se a gente olhar para esse triângulo V, V' e M, nós temos um triângulo retângulo nesse ângulo aqui. Por quê? Porque aqui nós temos uma altura, uma projeção. Então esse ângulo é de 90 graus. Se isso aqui é um triângulo retângulo, então vale o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa, que nesse caso é a nossa apótema lateral, é igual à soma dos quadrados dos dois outros catetos. Os catetos são M e H. Vamos ver tudo isso no GeoGebra. Pessoal, estamos aqui no GeoGebra. Aqui está a nossa pirâmide. A nossa base é um quadrado, E as faces laterais são triângulos isósceles. O triângulo retângulo que a gente tem é justamente esse, V, V' e M, onde M é o ponto médio aqui dessa aresta da base. Esse G aqui é a nossa apótema lateral. Esse M aqui, é a nossa apótema da base. E H é a nossa altura. Aqui é um triângulo retângulo, Então vale a relação de Pitágoras. G ao quadrado, nesse caso a apótema lateral, é igual a M ao quadrado, um cateto, mais H ao quadrado, que é outro cateto. Então aqui a gente pode visualizar muito bem utilizando o GeoGebra. Utilizar a nossa pirâmide regular. Pirâmide regular é uma pirâmide onde a sua base é um polígono regular e os seus lados, as arestas dos lados são iguais. E nesse caso, na pirâmide regular, vale essa relação de Pitágoras, A relação pitagórica. Vamos falar agora sobre a área de uma pirâmide. Ora, é muito simples. Nós vimos já no prisma, que a área do prisma é a gente somar todas as faces do prisma. Não vai ser diferente aqui na nossa pirâmide. A área da nossa pirâmide é também a soma das áreas de todas as suas faces. No caso, quais são as faces da pirâmide? Nós temos as faces laterais e temos a face que é a base da nossa pirâmide, que nesse caso específico é um quadrilátero, mas repito, pode ser um triângulo, pode ser um pentágono, Então por isso nós vamos generalizar para a gente poder obter uma fórmula que dê para calcular a área de qualquer tipo de pirâmide.
Então, a área da pirâmide é a soma das áreas laterais mais a área da base. Então, a área total da nossa pirâmide, o AT, é igual ao AL. Quem é AL? É a soma das áreas laterais. Tudo isso somado com a área da nossa base aqui, que pode ser um quadrilátero, pode ser um triângulo, pode ser um pentágono, tá? Então, a área de uma pirâmide é calculada a partir dessa formulazinha. Vamos falar agora de uma parte muito importante, que é o tronco de pirâmide. Aqui esse plano cinza é o nosso plano alfa, esse plano azul é o nosso plano beta e esse plano vermelho é o nosso delta. A gente vai chamar de delta. Delta, letra grega, né? Esse delta é o delta minúsculo, né? Então aqui eu tenho um plano alfa, que tem a base da pirâmide. Eu tenho um plano beta, que tem o vértice da pirâmide. E eu tenho agora um plano delta, esse delta minúsculo, né? Que representa o quê? Um plano que está cortando a nossa pirâmide, está seccionando. E esses três planos, ó, eles são paralelos entre si. Então nós vamos cortar essa pirâmide, nós vamos eliminar esse bico aqui, né? Essa partezinha que está acima do plano delta. E vamos ficar só aqui com essa partezinha que está entre o plano delta e o plano alfa. Só essa partezinha aqui de baixo. Nós vamos ter uma coisa parecida com essa, onde essa aqui é a nossa base maior, que é a base original da pirâmide. Essa aqui é a base menor, que é a base que será seccionada pelo plano delta. Aí nós temos as faces laterais, tá? Nós temos as arestas laterais, ok? Ah, mas onde eu vou identificar um tronco de pirâmide no meu dia a dia? Ora, um exemplo clássico seria um carro de mão. Isso, um carro de mão. Vamos olhar para essa parte em vermelho aqui, ó. Só essa parte em vermelho. Pessoal, isso aqui é um tronco de pirâmide. Eu vou rodar esse carro de mão para a gente enxergar melhor. Ó, aqui eu tenho a base maior, a base menor, as faces laterais. Perceba que você pode completar uma pirâmide aqui. Então seria um dos milhares de exemplos que a gente pode trazer. Um exemplo de tronco de pirâmide. Ok? E qual é a área do tronco de pirâmide? Novamente, nós vamos somar todas as faces. Então nós vamos somar a área dessa base maior, a área da base menor, com todas as áreas laterais. Então a área de um tronco de pirâmide é a área lateral, que é a soma das suas faces laterais, ABzão, que significa a área da base maior, e ABzinho, que significa a área da base menor. Agora vamos falar sobre o volume da pirâmide. Nós temos aqui uma pirâmide de vértice V e a área da base AB e a altura H. Qual é o volume de uma pirâmide? Pessoal, a demonstração do volume de uma pirâmide é bem desgastante, demora um pouquinho e a gente vai acabar saindo um pouco aqui do nosso objetivo. Então, a fórmula da pirâmide, nós já vamos trazendo aqui, é 1/3 da área da base vezes a nossa altura. Ou seja, para calcular o volume de uma pirâmide, você vai pegar a área da base, pode ser um quadrilátero, um triângulo, dependendo da base que você tiver, você vai calcular essa área da sua base e depois vai multiplicar pela altura. Depois disso, você vai dividir tudo por 3. Aí você vai ter o volume da sua pirâmide. E qual o volume do tronco da pirâmide? Nós temos aqui uma pirâmide, tá? Toda essa pirâmide. Perceba que ela foi cortada por esse plano que está em azul claro. E nós obtemos aqui esse tronco que está em marrom. E ele tem uma certa altura, que eu chamei de HT. Então, qual o volume desse tronco de pirâmide? A fórmula do volume do tronco da pirâmide é essa coisa horrorosa aí, né? Mas é bem simples de calcular mesmo. Então, para calcular o volume de um tronco, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a área da sua base maior, que é a base da pirâmide original, somar com a área da base menor, que é a área que você obteve com o corte do plano, essa área dessa base menor. Depois somar com a raiz quadrada do produto delas duas. Depois multiplicar pela altura e depois dividir tudo por 3. Ou também, pelo menos é a forma que eu particularmente prefiro, é você imaginar o seguinte:
que o volume do tronco de pirâmide, dessa parte marrom, é quem? É só você pegar o volume da pirâmide toda essa pirâmide, a pirâmide original, e depois tirar o volume dessa pirâmidezinha pequena azul. Então, quando você pegar todo o volume dessa pirâmide e subtrair o volume dessa pirâmide menor, você vai ter o volume do tronco. É o que vai restar, né? Então, você também pode calcular o volume do tronco como sendo o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Pessoal, agora a gente vai trazer duas questões em seguida do Enem, tá? Nessa primeira, vamos trazer uma questão bem interessante do Enem de 2017, para a gente praticar o que a gente já aprendeu até agora no nosso curso, tá? Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme a figura 1, tá? Então, esse é o tipo de cabana. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. Então, é nessa figura aqui, é assim que está representada. A ideia é permitir ao hóspede um estado livre de tecnologia, mais conectado com a natureza. A forma geométrica da superfície, cujas arestas estão representadas na figura 2 é... Então nós vamos julgar qual a forma dessa figura 2. Nós vamos fazer tudo isso no GeoGebra, para a gente conseguir visualizar melhor. Então, pessoal, eu fiz essa figura aqui no nosso GeoGebra, tá? Então aqui é a figura representada por essa cabana. Aqui estão as arestas em vermelho. Então nós vamos julgar essas alternativas e ver qual a que se enquadra nessa figura 2. Primeiro vamos olhar se é um tetraedro. Um tetraedro é um poliedro com 4 faces. Vamos julgar e olhar se essa figura tem 4 faces. Então vamos lá. Quantas faces essa figura tem? Ela tem esses 2 triângulos, ó. 2 triângulos. E tem, ó, 1, 2 e essa base de baixo. 3. 3 mais 2, 5. Então aqui nós não temos um tetraedro, nós temos um pentaedro. Nós temos 5 faces. Então a letra A está incorreta. Então a letra A já não é. Na letra B, uma pirâmide retangular. Ora, não precisa nem ir para o GeoGebra, né? Aqui a gente não tem uma pirâmide. Uma pirâmide, nós só temos uma base e um vértice. Aqui nós temos 2 bases, ó. Nós temos esses 2 triângulos. Nós não temos uma pirâmide, tá? A pirâmide tem que ter um vértice. E aqui nós temos bases, tá? Cuidado para não confundir. Isso aqui não é uma pirâmide, tá? Tronco de pirâmide retangular. Ora, se não é uma pirâmide, muito menos será um tronco de pirâmide, né? É um prisma quadrangular reto? Vamos ver no GeoGebra. Ora, realmente isso aqui é um prisma. Eu tenho 2 bases, mas não é quadrangular, porque as minhas bases são triângulos. Num prisma, as bases são paralelas. E aqui eu não tenho quadriláteros paralelos, não. Todos eles são adjacentes entre si, ó. São essas faces laterais. Então não é um prisma quadrangular, é um prisma triangular, que é justamente o que informa a letra E. Na letra E diz que é um prisma triangular reto. Realmente, ó, aqui está informando que esses ângulos são de 90 graus. Então a letra correta é a letra E. E para encerrar, nós trazemos uma questão muito interessante também sobre pirâmides e seu tronco. É uma questão também do Enem. Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular regular, com 19 centímetros de altura, já vou marcando aqui, e 6 centímetros de arestas da base. As velas são formadas por 4 blocos de mesma altura. Esses 4 blocos aqui, ó, que estão em cores diferentes. 3 troncos de pirâmides de base paralelas e uma pirâmide na parte superior. Então aqui eu tenho um tronco de pirâmide, tenho outro tronco de pirâmide e outro tronco de pirâmide. E aqui a gente tem aquela nossa pirâmide menor. Todos eles estão espaçados de 1 centímetro. Então esse espaçozinho aqui entre eles é de 1 centímetro cada. Sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 centímetros de aresta da base, então essa pirâmide menor aqui, ela tem 1,5 centímetros de aresta da base. Lembrando que na questão informa que nós temos uma pirâmide quadrangular, ou seja, suas bases são quadriláteros,
E esses quadriláteros são regulares, ou seja, aqui o quadrilátero que a gente tem em todas essas bases é o quadrado, mas mantendo o molde, né? Quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar uma vela? Então ele quer retirar essa parte superior aqui, quer ficar apenas com esse tronco, esses 3 troncos somados, né? Então nós temos que calcular o volume desse tronco aqui, ó, desse mais esse mais esse, todo esse tronco aqui, e retirar essa partezinha que está em cinza. Então a gente sabe que o volume de um tronco de pirâmide é o volume de toda a pirâmide menos o volume da pirâmide menor. Também existe aquela outra fórmula que é maior, né? Nós vamos fazer posteriormente, mas primeiro vamos calcular o volume desse tronco utilizando essa que é um pouco mais didática. Então eu tenho que calcular o volume da pirâmide maior e subtrair o volume da pirâmide menor. Vamos calcular primeiro o volume da pirâmide maior. O volume de uma pirâmide é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. A nossa base aqui, da nossa pirâmide maior, é essa base, né, que é a nossa base maior. Eu representei por um B maiúsculo. Pessoal, qual é a área da base? Ora, a nossa base aqui é um quadrado. Suas dimensões, né, são 6 centímetros. Então a área desse meu quadrado, que é a base, é 6 vezes 6, que é 36. E qual é a altura? Ora, a altura de toda a vela é 19 centímetros. Mas aqui nós temos espaçamentos, ó. Eu tenho 3 espaçamentos de 1 centímetro. Nós perdemos então 3 centímetros só de espaçamento. Então a altura é 19 menos esses 3 centímetros aqui, correspondentes aos nossos espaçamentos. Então é 19 menos 3. 19 menos 3 é 16. 16 vezes 36 é 576. Dividido por esse 3 aqui, vai dar 192. 192 o que? Centímetros cúbicos. Esse é o volume de toda a nossa pirâmide maior. Agora nós vamos calcular o volume dessa pirâmide menor, essa que está em cinza. Da mesma forma, né? A gente sabe que a fórmula é 1/3 da área da base, que é a área dessa base menor, né, vezes a altura. Quanto é a altura dessa pirâmide menor? Ora, a questão informa que essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura. Então, todos esses blocos têm a mesma altura. Se a altura total a gente viu que é 19 menos 3, ou seja, 16, então nós vamos dividir 16 para 4 blocos. Ou seja, cada bloco tem 4 centímetros de altura. Então a altura é 4. Qual é a área da base? Como aqui nós temos um quadrado, vai ser 1,5 vezes 1,5. Vai dar 2,25. 2,25 vezes 4 dá 9. 9 dividido por 3, ó, vai dar 3. 3 centímetros cúbicos. Então, para calcular o volume desse tronco que a gente quer, nós vamos pegar o volume de toda a pirâmide, que é 192 centímetros cúbicos, e tirar o volume dessa pirâmide menor, que é 3 centímetros cúbicos. 192 menos 3 é 189. 189 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume do tronco que a gente quer encontrar, que é justamente a letra B. B de bacana. Então, essa seria a resposta dessa questão. Nós calculamos o volume desse tronco utilizando, né, aquele método de pegar o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Vamos obter essa resposta pela outra fórmula, só para a gente praticar mesmo e ver que dá certo. Qual é a fórmula? Essa daqui, né? 1/3 da altura do tronco vezes a área da base maior mais a área da base menor mais a raiz quadrada do produto dessas duas bases. Então, substituindo, qual é a altura do tronco? Ora, nós vimos que cada bloco desse mede 4 centímetros. Então, é 4 centímetros mais 4 centímetros mais 4 centímetros. Ou seja, a altura desse tronco é 12 centímetros. A área da base maior nós já vimos que é 36. A área da base menor nós já vimos que é 2,25. Mais o produto deles dois. 2,25 vezes 36 é 81. Resolvendo essa raiz, a raiz quadrada de 81 a gente sabe que é 9. 9 mais 38,25 é 47,25. 47,25 vezes 4 é justamente 189 centímetros cúbicos, que também é a resposta B. Então bateu também, né, utilizando
os dois métodos para achar o volume do nosso tronco. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desde já, deixem a sua curtida, se inscrevam aqui no nosso canal, comente, compartilhe, estará ajudando bastante. Até o próximo vídeo.